A Agência Nacional do Petróleo arrecadou 422 milhões de reais no terceiro ciclo de oferta permanente. Foram arrematados somente 59 blocos dos 379 oferecidos e é por isso que a gente vai agora ao Rio de Janeiro conversar com Matheus Coelzer. Matheus Coelzer, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Conta pra gente, foi bem abaixo da expectativa esses arremates com relação a esses blocos oferecidos? Olá, muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, foi abaixo, mas foi no momento estratégico, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, no que tange a situação dos combustíveis, dos valores dos altos preços. Como você falava aqui, nós temos um montante aí de 422 milhões de reais arrecadados nesses 54 a 59 blocos, foi a estimativa da ANP em relação a essa comercialização. E explicando para quem nos acompanha, esses leilões são remates feitos da União e quando não acatados, e aí sim são feitos e realizadas essas compras. A gente tem oferecidos aos 379 blocos 14 áreas de bacias marítimas e terrestres. O valor, ele parece inexpressivo, um pouco mais de 15% dos blocos ofertados. No total, foram 14 empresas participantes. Mas o que os especialistas das áreas falam é que, nesse momento, há uma possibilidade de movimentação maior quando a gente fala no momento de crise nacional na questão dos combustíveis. A gente tem conversado aqui na programação a respeito dos altos índices, tanto do combustível, da gasolina, do etanol. Então, portanto, seria um momento aí para que essa compra nesses valores que nós colocamos aqui no prognóstico apresentado pela ANP possa, de certa forma, ser um atrativo, tendo em vista que existe mais leilões previstos. O que não foi concretizado, segundo a última informação apurada pela ANP, foi em relação à oferta permanente da concessão de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Há um indicativo que isso possa acontecer mais futuramente, mas são ofertas aí que visam a contribuir e dar uma acelerada no mercado. No último leilão realizado, o montante obtido não foi tão expressivo quanto esse, que nós já ultrapassamos aí 400 milhões de reais. Ô, Matheus, com relação ainda à crise dos combustíveis, de energia, você acredita, pelo seu entendimento, que você tem conversado, apurado aí no Rio de Janeiro, que esse arremate também foi um pouco menor diante da expectativa do anúncio do novo presidente da Petrobras? Marco, a gente vem acompanhando já desde janeiro, fevereiro, a alta consecutiva que incide em todos os combustíveis. Agora a gente falou na semana passada, inclusive a segunda semana da alta consecutiva com o diesel. A gente falava também sobre a questão da troca do conselho administrativo da Petrobras, a força do presidente Jair Bolsonaro em tentar frear os preços em relação principalmente ao diesel e à gasolina. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma das capitais aqui do Brasil onde o índice aplicado nos postos de combustíveis ainda segue sendo mais alto. A gente encontra já a gasolina na casa de R$ 9,00, principalmente nos postos aqui na Zona Sul. Portanto, essa pergunta que você faz, esse questionamento, eu acredito que seja muito pertinente no sentido dessa dificuldade que enfrentamos com a crise, com a inflação, com a recessão. E então, portanto, há uma dificuldade e é o que os especialistas indicam, na medida que poderia ser um cenário um pouco diferente se nós estivéssemos também vivenciando um cenário mais tranquilo em relação a todo esse aumento que o consumidor vem sentindo no bolso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Procon, ele tem realizado diversas fiscalizações desde que a ANP permitiu o aumento dos combustíveis. O que de fato a gente presenciou aqui no Rio de Janeiro foi uma realidade muito diferente das demais capitais, onde muitos postos começaram a cobrar antes do período previsto e ainda com um valor extremamente acima do normal. Então é uma situação difícil no que tange não só o bolso do consumidor, as pessoas que necessitam do transporte, as grandes empresas, o que também acaba implicando no consumidor final, quem precisa do transporte. Inclusive também a gente teve aqui no Rio de Janeiro um grande protesto há menos de 2 semanas em relação também aos motoristas de aplicativo, em virtude também do aumento consecutivo do GNV. Portanto, aqui no Rio de Janeiro, não só aqui no Rio de Janeiro, mas a nível nacional, a gente tem esse aumento abusivo, segundo as autoridades, em correlação a todos os combustíveis, seja a gasolina, seja o etanol,
GNV, como eu falava anteriormente, e a gente sabe que a gente tem também uma potencial mão de obra e também produto aqui no Brasil, ou seja, uma situação difícil. O Jair Bolsonaro também tentou segurar os preços, mas também foi pressionado por acionistas estrangeiros que fazem parte do compliance da Petrobras, então existe também essa questão aí que trouxe uma problemática em relação a essa questão, e também porque o corpo que faz parte desse conselho, ele é formado deliberativamente, por maior parte de estrangeiros. Foram esses que acabaram colocando ali uma maior pressão para que esses preços subissem. Aí teve um incremento também de ICMS e aí uma série, de questões que levaram a esse resultado final que a gente traz agora referente a esse leilão.